espiritual. Deus, Ele é longânimo, Ele é misericordioso. Ele permite o tempo se passar. Chega até um certo ponto que a balança vai descer. Se tiver no Espírito, Deus dá o suporte, você suporta. Mas se não tiver, tem que descer. Os seus 15 anos passando. Aí você me diz, uma mãe que tem vários filhos, sempre há um que dá uma dor de cabeça. Sempre tem um na sua casa que o cabelo da mãe fica em pé. Aí o foco dela, a visão dela, sempre está focada naquele que sempre dá mais trabalho. Aquele que chega bilhete da escola, aquele que os vizinhos dizem, olha, aprontou ali. E o mais quieto, a mãe passa a mão na cabeça. Oh, filho querido. Enquanto isso, Satanás com suas armas fica agindo, fica operando. E as pessoas que nós não damos crédito, que vai ser, porventura, um canal de bênção na mão de Deus, são elas que Satanás também quer. E seus 5 anos de idade, o demônio do homossexualismo. Talvez as pessoas não conheçam o que é isso. Você já ouviu falar? Alguém que chama o outro de bicha, perdoe a palavra, mas estou na direção de Deus. Alguém que chama o outro de travesti. Este demônio incorporou no corpo dele, sem pedir permissão. Mas como uma criança, com 5 anos de idade, como um pai, como uma mãe, vai saber disso? Há demônio que só se manifesta, não é só com oração. Tem demônio que você põe a mão na cabeça dele, sai! Cai! Repacas tu biquinha na cara. Ele bate de retirada e não volta mais. Mas o demônio do homossexualismo, ele é um demônio manifesto 24 horas. É um demônio que só sai da pessoa se a pessoa dizer, eu não te quero, não te aceito na minha vida. Foi passando os dias, passando os tempos. Aquela criança que era um orgulho da sua casa. O seu pai, sendo mecânico, sempre dizia, olha, eu tenho um filho na minha casa que tem boas notas. O filho que é um excelente, não me dá dor de cabeça. Mas eu tenho um que, meu Deus, tem que puxar a orelha. Passando o seu tempo, aquele demônio foi aflorando. Ele sentindo prazeres mundâneos, prazeres femininos. Aumenta mais o microfone, por favor, vai. Hoje, meus irmãos, tem mães e pais que estão na casa de Deus. Ver o seu filho homem gostar de brincar com uma boneca, ou até mesmo com um salto da sua mão no pé. A mãe e o pai acham normal. Vigie, porque a Bíblia diz, não se maravilhe, porque até o próprio Satanás transfigura-se em anjo de luz. Desde pequeno ele traça, desde pequeno ele joga o dado. E foi passando o tempo, passando os dias. A sua mãe começou a observar maus comportamentos. Olha, minha amada, meu irmão, a campanha aqui que eu, pelo que entendi, é multiplicação. Você vai entender porque Deus está falando desta maneira. Talvez a multiplicação que Deus vai dar na sua vida não vai ser só o arroz, o feijão, mas vai ser uma nova esperança. Que Deus tem poder sobre os céus e sobre a terra. Talvez a multiplicação que Deus vai te dar esta noite, mulher, é uma nova força, é uma nova convicção, jovem, que a nova Canaã te espera. Que a nova Jerusalém está mais próxima do que as tuas vestes. Talvez nessa noite, meu irmão, você esperar um pregador que prega que a igreja pula, que a igreja roda. Mas sabe que Deus, amado, tem a sua forma de operar. Se Deus faz dessa maneira, porque é preciso, porque a necessidade é maior. E passando o tempo, ele foi conhecendo amizades que não provêm de Deus. Sempre o inimigo ele direciona a pessoa que tem promessa. Se você tem promessa, sabe que o inimigo sempre vai levar você a maus caminhos. Se você é escolhido por Deus, sempre o inimigo vai te levar à perdição. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, muitos querem fazer obra missionária. Muitos jovens que estão na casa de Deus querem ser um missionário,
querem levar a palavra de Deus afora. Mas para Deus enviar a sua vida, para que Deus venha te moldar e enviar você para uma outra terra, é necessário o amor invadir o seu coração. É necessário você amar. É necessário você acreditar, meus irmãos, que as suas forças só Deus pode renovar. E quando ele começou a conhecer amizades que não agradavam a Deus, aquele demônio que estava no seu corpo dele teve um start, levou ele a novos caminhos, levou até a droga. E ele conheceu pessoas que também eram do sexualismo. Aí ele foi chamado de travesti. Sabe essas pessoas que passam pelas ruas, que você crente que está aqui, regala o seu olho e diz: olha, já era, não tem mais solução. Essas pessoas que você olha lá fora e julgam pela aparência, mas não sabem que tem promessa de Deus. Passa o tempo que passar, Deus vai cumprir o trabalho dele. Talvez você está aqui, tem um parente nessa história, tem alguém que está nessa situação, mas Deus faz como quer. Talvez a situação não foi Deus que amou, mas Deus, ainda assim que a pessoa esteja nas trevas, a luz não se mistura. Ele sabe como agir, que ele tem seus meios e suas estratégias. Jesus, aleluia! Ele transfigurava-se, vestia aquela calça feminina, ia para as ruas, para as baladas, chegando para a mãe, hoje, sabe para onde que eu vou? Vou para o shopping. A mãe, sabendo que é o filho que não dá trabalho, o filho que não dá dor de cabeça, filho, toma o dinheiro, vai para o shopping se divertir. Com quem você vai? Mãe, vou com A, vou com B. Tá bom, pode ir. Mãe, vigie. Saiba a companhia que o seu filho está. Saiba onde ele está indo. Às vezes, nós queremos dar um tapa, aí o filho fala assim: olha, se você me bater, você vai presa. Eu tenho um sobrinho que fala isso, tem 5 anos. 5 anos de idade, fala pra mãe dele: se você me bater, você vai presa. Não hesite em sentar a mão. Aí, o que é isso, pregador? Com vara e com cajado, Deus, ele faz a obra dele. Tem mais que tem medo de pegar na orelha, tem mais que tem medo de puxar o cabelo, mas é assim que Deus faz, amado. Enquanto você estiver na direção de Deus, faça aquilo que Deus ordenara. Porque se você não corrigir agora, diz a Bíblia, ensine o teu filho no caminho que deve andar. Se você não ensinar agora, o amanhã vai ser difícil. E passando o tempo, indo para as baladas, para as boates, começou a conhecer a prostituição, vendendo o seu corpo. No Brasil, amado, segundo o IBGE, há 200 milhões de habitantes, 18 milhões são homossexuais, travestis, lésbicas. E a igreja está cessando suas orações. Igreja, quem foi que mandou parar de orar para este povo? Quem foi que deixou esta ordem para você? Colossenses diz: orai sem cessar. Essas pessoas ainda vão subir em púlpitos, ainda vai ir a nações, porque Deus tem promessa. Aleluia! Porque Deus vai realizar o impossível. Eu creio, meu Deus. E quando foi passando o tempo, ele conheceu as drogas. As drogas que hoje todos acham que é normal. É normal uma criança de 13 anos fumar maconha. É normal uma criança pegar uma latinha de cerveja e não dizer nada. Mas a igreja que ainda ora, a igreja que ainda paga o preço em oração, Satanás não permanece de pé. Estou renegarraço, porque Deus quebra a barreira através da oração do justo. Imaginemos nossa igreja, se o ciclo de oração que há muitos anos tem como um decreto de ser coluna da igreja, parar de orar, o que vai ser dessa geração de hoje? O que vai ser da mocidade que gosta de ir para a igreja? O culto é uma bênção, mas não larga o celular, não larga as coisas do mundo. Deus quer usar, Deus quer batizar, mas é necessário posição da igreja. É necessário conserto.
É necessário a igreja querer algo. Eu entrei aqui, amados, eu muito me alegrei pela recepção da igreja. Eu já me vesti assim de mendigo para ir em outros lugares. Uma vez me chamaram para pegar um congresso de jovens. A igreja é enorme. Nunca tive uma igreja grande, mas Jesus é agora, não sei falar. Tantos jovens bonitos, arrumados. A decoração da igreja era a coisa mais linda. Olha que coisa bela. Mas pregar para uma geração de jovens é tão difícil. Como é difícil pregar para uma geração que está levando o evangelho da bandeja, que não quer mais descer na olaria, não quer evangelizar, não quer mais buscar a Deus. Como é difícil pregar para um povo desse. Falei, Jesus, eu não sei pregar, não sei falar, mal conheço a Bíblia, mas o Senhor tem promessa na minha vida. Glória a Deus. O Senhor disse para mim, filho, faça uma campanha na madrugada. Pois bem, fiz a campanha na madrugada. Já imaginei minha melhor roupa, imaginei o sapato mais brilhoso. E Deus falou, não é dessa maneira, não é dessa forma que eu vou operar. Pega uma calça suja, pinta o rosto, põe uma peruca e vai. Quando eu entrei na igreja, parecia que eu era um ET. Sabe quando você entra em algum lugar, a uma pessoa que você olha assim, não está acostumado a ver, você se assusta, você julga, perde a sua bênção. As pessoas mal me cumprimentavam, mas eu muito me alegrei, porque eu entrei neste lugar, me deram água, eu entrei neste lugar, me deram aperto de mão, eu entrei neste lugar, me deram um assento para sentar, eu vi sorrisos. Às vezes você vai no culto, a palavra talvez não fale com você, o louvor talvez não fale com você, mas a recepção calorosa, o amor, Aleluia! esse você nunca esquece. Jovem, prepara o passaporte. Diz Deus para você, homem, que a partir deste dia Ele selou a tua vida. Há uma promessa que está há muito tempo nas mãos de Deus. Diz o Senhor para você, Ele sonda e conhece os seus pensamentos. Ele diz para você, se prepara. Há muitas terras, norte, sul, leste e oeste. Ele vai te levar por cima das águas, porque Ele é o Deus que vê sinceridade na sua adoração. E no meio dos seus, diz o Senhor, Ele vai agir através da sua retirada desta terra. Vai ser necessário Deus te retirar da deste lugar, vai te mandar para uma outra terra. E quando você chegar naquela terra, você vai encontrar com alguém que diz Deus que já levantou naquele lugar para confortar o teu coração, para ter um particular contigo. É chegado o tempo de ter atividade, uma obra missionária, porque tem uma família que necessita ver Deus agir através daquele que vai fazer na sua vida. Oh, glória! Eita, meu Deus! Quando foi bastante tempo, a maconha já não fazia mais efeito na vida dele. A cocaína começou a tomar conta daquele jovem. A sua mãe, uma mulher de casa, com 7 filhos. O povo antigo gosta de fazer filhos, mas é sempre 7, 8. Mas toda a família pertence a Deus. Quando chegou assim, ele chegava em casa drogado. Os vizinhos chegavam, Dona Beth, o seu filho está usando droga, Dona Beth. O seu filho está andando com maus companhia, vigia. Está ficando louca. O meu filho, eu pego no fogo por eles. Tu que é negaço. Não põe a mão no fogo, porque você não é onipotente. Você não é onisciente. Mas se você ora, se você clama, mesmo se estiver nas garras de Satanás, Deus tira, porque tem promessa. E quando foi passando mais um tempo, ele conheceu o crack. Olha a situação. Hoje, a população de pessoas que usa crack, ai, cadaço, nacanagaço. Ei, meu Deus! É muito grande a população. Quantos missionários de promessa, quantos jovens que tocavam bateria,
quando nós falamos de um travesti, quando nós falamos de um viciado, a pessoa vai apontar: ah, é filho do macumbeiro, é filho de uma prostituta. Mas às vezes é filho de um missionário, é filho de uma mulher valorosa de Deus. Mas Deus, Ele prova o homem e a mulher como quer, Ele faz como quer. Talvez você lançou a sua rede e não viu resposta. Jesus essa noite diz para você: volte a lançar as suas redes. Não é tempo de você lavá-las, é tempo de você lançar. E quando ele conheceu o crack, tudo que havia na sua casa, até a meia, a calcinha da sua mãe, a sua única mistura, aquela casa com 9 pessoas, às vezes na geladeira havia só um único bife para alimentar toda a família. O diabo usava as mãos dele, ele ia lá, pegava aquele único bife e conseguia vender. Ele pegava as roupas da sua irmã, vendia, e chegava de repente a notícia da mãe dele: corre, corre, dona Bete, eu acabei de ver o seu filho com um saco de arroz na cintura, venderam lá na boca, corre. É tempo de você, é tempo de você orar, é tempo de você insistir. E a mãe dele pegava, entrava na frente dos traficantes e dizia: não faça isso, não venda drogas para o meu filho, ele tem promessa. Eita, Deus disse que vai levantá-lo. Sabe o que diziam para a mãe dele? Abra mão, já era. Esse viadinho, me perdoe, essa bichinha. Olha como as pessoas falavam: pai, que canacaçu, que é cacai. Olha minha mãe, olha pai que está aqui. Eita. Talvez você, que muito calejou o seu joelho, é muito fácil subir qualquer pessoa aqui neste púlpito. Olha, povo de Deus, seja um crente palmeira. Eita, gente. Olha, mulher, mesmo que entre água no teu barco, balança para cá, balança para lá, mas não entregue, Aleluia. mas não desvie. Eu quero ver para você, quero fazer uma pergunta para você. E quando é você que é a palmeira, quando é o teu barco que as águas já estão entrando, quando você prega a libertação e você chega em casa, o seu pai está andando assim, ó, ai, kedagaço. E quando você prega a libertação, o seu irmão de promessa está correndo da polícia na rua. E quando você prega que Deus cura, e a sua mãe está com tuberculose, aí você dobra o joelho, que todo mundo aprova, é fácil buscar, não quer morrer espiritualmente, busca. Quer ouvir? Aquietai-vos, não temas, sou contigo. Aí você dobra o joelho da tua aprovação e Deus diz: Oh, glória a Jesus, aleluia. ai, calagaçou. O silêncio de Deus é a realização das promessas no seu decorrer dos dias. Talvez você dobrar o joelho e pedir uma resposta. Deus se calou. Saiba que Ele só está ouvindo Aleluia. teu gemido. Mesmo em gemido, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras. Ele vendendo as roupas do corpo, ele vendendo tudo. A mãe dele indo para a igreja, aceitou a Jesus. Jesus curou da tuberculose, libertou do cigarro. O seu pai estava firme. Deus levantou toda a família, toda, mas só ele estava fazendo a vontade do inimigo. Uma certa feita, o pai dele trancou ele dentro de casa. Na sua casa tinha grade em todas as janelas. Ele estava com pedra de crack no bolso. O pai dele disse: filho, eu vou para a igreja, mas você não vai sair para a rua. Sabe por que o pai dele fazia isso? Para ele não morrer na mão dos traficantes nas ruas.
para ele não roubar ninguém. E o pai dele foi para a igreja, a mãe dele foi. Eu imagino que naquele dia a palavra tenha sido tremenda. E quando ele chega em casa, ele olhou para a janela, a grade estava no chão, o reboco da janela estava todo caído. A mãe dele gritou: meu Deus, o que é isso? Aquele jovem que estava trancado recebeu uma força sobrenatural. Com as mãos, ele pegou a grade e empurrou até derrubá-la. E quando derrubou aquela grade, pegou o resto das coisas do armário e vendeu. E quando chegava em casa: mãe, eu não aguentei, mãe, eu não suportei, foi mais forte do que eu. Sabe o que o pai dele fez? Pegou um pedaço de pau e tacou na sua cabeça. Quando o pai dele fez isso, abriu um corte que foi 5 pontos na cabeça dele. A mãe dizia: pai, não faça isso. Não é com mão, não é com força nem com violência que gigante quer por terra, mas em oração que gigante sente e a vitória do povo de Deus chega. Aleluia! A mãe dele vendo aquilo, o sangue escorrendo pela casa. O pai dele pegou para as pernas dele. Aqui tem piso, tá vendo? Lá é chão grosso. Arrastou ele para a casa toda. Não porque o pai dele era mau, porque já não suportava mais ver o filho naquela situação. Hoje você está aqui, talvez você já abriu mão de um ente seu, talvez você já abriu mão de um parente seu, talvez você bateu tanto, machucou, xingou. Isso não resolve. É verdade. Para Deus multiplicar alguma coisa na sua vida, igreja, acorda! É tempo de cegar e tu sem vacilar. É tempo, igreja, É, meu Deus! de cingir os lombos e dobrar os joelhos. Aleluia! Eu olho assim para a igreja, eu vejo tantos jovens. Eu não esperava a igreja estar cheia. Eu tenho 3 anos no Evangelho. Apenas 3 anos. E Jesus já me enviou para uma terra. Eu falei: meu Deus, não tenho condições nenhuma. Mandou lá para o interior da Bahia. Uma terra onde as pessoas são mais chucras. As pessoas têm mais comunhão com Deus, porque está meio livre, está um pouco escondida do mundo, por estar na roça. Mas ainda assim Satanás age naqueles lugares. Eu não tenho R$1 no bolso. Deus, meu filho, prepara as malas, que por cima das águas vou te enviar. E lá vai ter uma mulher que está com câncer, e lá eu vou cumprir o que eu tenho na sua vida. Faça um jejum de 1 mês. Naquele momento é tão gostoso que está pulando no mistério. Você ouve Deus, aí você fala assim: eu atendo a Deus. Aí quando passa tudo, quando o culto acabou, quando as bênçãos apostólicas foram entregues, e você vai para casa, aí não tem ninguém, é só você e Deus. Aí você tem que pôr em prática, entender o que Deus falou contigo. Falei: Jesus, eu vou fazer esse jejum. Comecei a fazer o jejum, e Deus falou para mim assim: durante 1 mês eu não vou falar contigo. Agaço. Amado, pega teu pai, perca a tua mãe, perca toda a tua herança, mas não perca a presença de Deus. Como dói você buscar e não ouvir a voz de Deus. E durante a primeira semana eu ia para a igreja, a palavra servia para todo mundo, os louvores edificavam todo mundo, mas Deus saía vazio. Eu orava, não conseguia falar com Deus. E Deus falando para mim: eu vou ficar em silêncio. Eu não entendi porquê. Passou a 2ª semana, a 3ª, na 4ª semana, eu já entregando a minha sombra. Falei: Deus, eu não vou suportar, Pai. Fala comigo, filho, não temas. E Jesus ficou em silêncio. Quando chegou o dia da minha viagem, eu, na cabeça, Deus mostrou a mulher que estava com câncer.
Eu perguntei para Deus: Deus, por que do silêncio comigo? Sabe o que Deus está dizendo com você, igreja? Porque quando você foi enviado para campo, não vai ter pai, não vai ter mãe. Quando você sai nas madrugadas para levar a mamita, não vai ter pastor, só vai ser você e Deus. Aí você vai saber quem buscar. O silêncio de Deus também as tuas armaduras. E eu fui por cima das águas. Todas as igrejas que eu entrava, eu procurava a mulher que estava com câncer. Olhava no seu de oração: cadê a mulher? Cadê a mulher? Eu tinha visto ela na revelação de Deus. E quando eu estava chegando perto de ir embora, eu esqueci. Já não vejo mais a mulher, vou embora. Eu esqueci dessa mulher. Eu estava no púlpito, a pastora me deu a oportunidade para pregar. E quando eu pego o microfone, eu passei mal. Eu quase desmaiei. Eu falei para a igreja: se levante porque eu vou cair. Olhe para a minha vida que eu não estou suportando meus pés. A pastora olhou por mim. Eu não aguentei, me socorreram, me deram água. Eu me assentei no banco. Eu falei: não vou pregar, não estou conseguindo. Aí ela começou a pregar. Eu estava lá sentado, meditando, passando mal. O Espírito Santo chegou ao meu filho e falou: filho, lembra da promessa que eu te fiz, que eu vou curar o câncer? Te coloca de pé, que a mulher está lá embaixo. Eu me levantei e falei: mulher, está acabada a garçom. Jesus te curou hoje. E a promessa se cumpriu. Aleluia! Se Deus falou para você, espere. Se Deus disse para você que vai cumprir, espere. Porque Deus faz como quer. E passou um tempo, 11 dias que ele estava em casa. Jesus permitiu que uma enfermidade entrasse na sua perna. E durante 11 dias ele ficou deitado. A sua mãe não era besta. Começou a correr para todos os crentes das igrejas, chamar todo mundo: olha, meu filho está em casa, agora é hora, vamos orar, vamos fazer campanha. Sabe quando você vê uma mãe desesperada? Ore pelo meu filho, ore. Uma mãe, um pai que tem amor, não importa a situação, não importa onde está, ele não abre mão, porque a promessa, a herança de Deus são os seus filhos. Ele ficou naquela cama. A mãe dele dava para ele 6 diazepam. Um diazepam você dorme. Tomaram 6. Dava 8. Sabe por quê? Porque dormindo, a mãe dele conseguia comer. Ele dormindo, a mãe dele conseguia varrer a casa. A mãe dele, que era gorda, bonita, ficou só o osso, magra. Ia para a igreja, só chorava. Sabe quando você vê uma irmã que só está chorando? E às vezes você não entende, está passando: a irmã está fria. Só Deus sabe que você tem passado, mulher. Só Deus sabe que você tem suportado no teu lar. Aleluia! Ele dopado, os crentes chegavam, faziam oração por ele, e parecia que era em vão. No 11º dia, ele recebeu um convite para ir para uma balada. Vou resumir para acabar. Ele foi até aquela balada na zona oeste. Chegando lá, acabou a droga que estava com ele. Ele parou na Cracolândia. Não estou dizendo Cracolândia, Roberto Kennedy. Não estou dizendo Cracolândia, do Chaco Eldorado. Você já viu a televisão, aquele fluxo, onde há centenas e centenas de pessoas, onde crianças com 10 anos carregam um cobertor nas suas costas. Você pode dizer que ama o seu próximo? Você pode dizer que ama o pastor? Você pode dizer o que você quiser, mas se Jesus te enviar, você não tiver amor, você não suporta o que você vai ver. Lá não tem risos. Lá, irmão, você conhece, não tem alegria. Lá, mães, procura os seus filhos que estão perdidos naquele lugar. Lá o cheiro é insuportável. Lá o lixo toma conta. Aquele demônio que estava no seu corpo usava a vida dele para se prostituir naquele lugar. Passou o primeiro dia naquele lugar.
O inimigo fez com que ele se esquecesse do seu pai, da sua mãe, da sua identidade. No segundo dia, ele já não lembrava nem quem era ele. Sem comer, sem dormir, imagina o estado, imagina o cheiro. No terceiro dia, ele estava naquele lugar. O Espírito Santo fez ele lembrar-se que ele tinha uma promessa na vida dele. Falou para ele: você não pertence a esse mundo. Você tem uma grande promessa. Deus vai te usar poderosamente. Jesus, aleluia! Ainda assim, parecia que foi em vão. No quarto dia, passou a noite, pela manhã, a garoa caía, o frio tomava conta daquele lugar. Ele via crianças, ele se compadecia, e havia muita chuva. Ele viu um pedaço de lona naquele lugar, e viu um jovem deitado, sentado naquele lugar. Ele falou para o jovem: jovem, me deixa ficar aí com você, está muito frio. Eu vendi minha blusa, eu estou quase nu, vendi tudo. O jovem: sai daqui, eu não vou lhe dar minha droga. Ele: não quero sua droga, eu só quero me acolher do frio. Aí ele entrou ali, e quando sentou, havia merda naquele lugar, que o jovem que estava lá tinha defecado. Ele não queria saber do mau cheiro, ele queria saber que se acolher do frio. A sopa de frio ele vendeu. E quando estava ali sentado, ele sentou, sujou sua roupa, e o cheiro dele ficou pior. Pense uma coisa degradável. Sabe quando você passa na rua, vê um mendigo, um morador de rua, você não tem a coragem de dizer: homem, Deus tem uma promessa na sua vida. Sabe você, quando você passa o nariz empinado, dizendo assim: olha, eu tenho a minha salvação. Quem foi que disse? O reino do céu é conquistado à força. O reino do céu é de graça a si mesmo. Eita, meu Deus! Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aleluia! A multiplicação de Deus na sua vida só vai acontecer a partir de uma ação sua. Quando você passa por pessoas na rua, você olha de cima e baixo, você vai, evangeliza um, evangeliza outro. Você é esperto, você só vai quem está mais vestido. Você tem medo de chegar naquela pessoa. Olhe para o seu irmão do lado, diga para ele: quem precisava de ouvir não veio hoje. Diga para ele. É verdade. É, meus irmãos, a sujeira é um demônio chamado Maria Mulano. Tem muitos crentes que não é abençoado porque é preguiçoso, não arruma a sua casa, a sujeira toma conta. A Bíblia diz: é impossível agradar a dois deuses. Deus é um Deus limpo, puro e justo. Se você não cuida da sua família, tomara a obra de Deus, né? Mas Deus é poderoso. No quarto dia, ele perguntou para o jovem que estava do lado dele: quanto tempo você está aqui? O jovem disse para ele: estou aqui 1 mês. Ele disse: estou 4 dias. Ele falou para ele assim: você nunca mais vai sair daqui. Ele falou: não, eu tenho promessa, eu não vou ficar aqui, eu vou embora hoje. Ele olhou: não, você não vai, eu estou 1 mês, não sei nem quem é minha mãe. Ele abaixou a cabeça, desesperado. A lágrima dele caiu. Ele olhou para suas roupas. Quando a lágrima dele caiu, derreço, o Espírito Santo achou lugar no coração dele e disse: filho, eu te amo. O Espírito Santo fez ele ver a mãe dele olhando naquela casa. Deus, cadê o meu filho? É, meu Deus! Cadê aquele homem que tem promessa, meu pai? Ele é minha herança. Naquele momento que ele escutou a mãe dele orando, lá naquela colônia, ele levantou-se: levantar-me-ei, irei-te à minha casa. Ele entrou no ônibus. Aí vem a parte boa, a parte que muitos nós erramos e falhamos. Quando ele entrou no ônibus fedendo, é difícil o mendigo entrar no ônibus, porque o motorista não abre nem a porta.
E quando abre, ou é providência de Deus para dar o livramento para morrer ali, ou é sorte, irmão. E quando ele entrou ali naquele ônibus, aquelas pessoas que estavam do lado dele ali, motorista, para o ônibus, tem um defunto entre nós. Motorista, para o ônibus, eu paguei R$13, eu vou ficar perto deste homem. Sabe quando você está dentro do ônibus, atrasado para o trabalho, você pega a camiseta branca, entra aquela pessoa fedendo, você vai para lá, aperta para cá, deixa-se encoxado aqui, mas não quer ficar perto dele aqui? Meu irmão, talvez esse está fedendo, sujo, seja um alguém que Deus vai levar a nações. Negue-se a si mesmo e profetiza. O segredo é profetizar, mesmo que você não vê carne, só vê o osso, pó, barro e cinza. Eita, meu Deus, aleluia! O negócio é profetizar. Ele a estrada foi passando, a vontade dele é chegar em casa e falar: mãe, eu aguentei 4 dias. Olha, mãe, você não conhece aquele lugar, mas eu fui para lá, mãe. Como dói, mãe, eu apanhei na cara. Eu corri da cavalaria, uma cena inédita, mãe. Para não machucar sua mãe, ele chegou em casa e disse: mãe, eu estava na praia. A mãe dele, sabendo que era mentira, toda a família viu que era mentira, abraçou ele e disse: Deus, a minha esperança voltou novamente. Ei, Aleluia. a providência de Deus não tarda, vem no tempo certo. O agir de Deus é como Deus quer no tempo certo. Passou um tempo, ainda assim não foi liberto. Deus usou a sua tia de uma outra terra para pagar uma clínica no valor de R$7.500, contrato de 6 meses. Na casa dele não tem piso. O chão aqui é bonito. Sabe essas casas que o chão é grosso? Quem da providência não chegou? É uma bênção para orar, né? Descer na madrugada aquele chão grosso. Oh, Deus! Como é gostoso ele tá cada garraço. A perna apertando, o joelho calejando. Meu irmão, tem joelho aqui que está gritando, viu? Mas Deus está respondendo. Mas Deus está operando. Talvez essa condição não seja melhor, meu amado, mas o seu Deus é o Deus do ouro da prata, e a providência dele está aqui nessa noite. Então toma posse daquilo que é Deus. Aleluia! Ele foi internado. A mãe dele topou ele e levou para aquela clínica. Quando chegou na clínica, ele acordou assim: onde eu estou? Aí ele lembrou-se que a mãe dele falou assim: olha, eu vou te internar, viu? Ou eu entrei nessa sepultura, eu te interno. Deus levantou um vaso, disse para a mãe dele, falou assim: olha, mulher, ou eu levo você, ou eu toco um dos teus, para mostrar que eu sou Deus. E Deus fez, tocou no dela. Quando ele chegou naquela clínica, amordaçaram ele, amarraram ele, ficou trancado 4 dias naquele quarto. Ele dizendo: mãe, você me enganou, pai, você me enganou, você disse que não ia me internar. Aí Deus disse para ele: eu vou cumprir o que eu disse na sua vida. Eu vou cumprir o projeto que eu fiz para você. Deus tem projeto na sua vida, viu, jovem? Deus cumpre todos eles esta noite, viu? Aguarde no Senhor a providência de Deus. E Deus cumpriu. Passou o 1º mês, o 2º mês. No 3º mês ele estava naquele lugar. Ele orava, fumava cigarro. As pessoas dizem: como você prega que Jesus salva e liberta, se você está com a chupeta do diabo na boca? Tem pessoas que estão aqui que às vezes não estão firmes na casa de Deus, se esforça. Aí quando sai da igreja, fala: olha, eu vi Deus falar comigo. Aí o diabo vai lá e fala: você? Como pode dessa maneira? Ei, meu irmão, ei, minha irmã, a Bíblia diz: porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus faz como quer. No 3º mês, Deus libertou ele do cigarro. E quando a mãe dele foi visitar ele, falou: mãe, quando é o dia com isso daqui? A mãe dele disse: não é o tempo ainda. Aí ele foi para o quarto, foi orar. A mãe dele foi embora, se despediu dele. No 4º mês, ele estava orando naquele banheiro. Ele disse: Deus, quando é, pai? Eu já não fumo cigarro, já preguei aqui neste lugar, mas quando é que eu vou sair deste lugar? Deus falou para ele assim: filho,
Vai até o espelho. Ele foi até o espelho. Sabe quando está no seu momento, que é só você e Deus? E Deus quer falar com você? Foi assim que aconteceu com ele. Ele foi até o espelho e Deus fez para ele assim: cante aquele louvor. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. E quando ele começou a cantar, as lágrimas dele desceu naquele rosto. O Espírito Santo selou ele de uma forma tão tremenda. Foi uma obra maravilhosa. No quarto mês, Jeová batizou com o Espírito Santo. E no abrir a boca dele, 4 pessoas se renderam para a obra dele. E Jesus disse para ele: eu vou te tirar. No quarto mês, a mãe dele chegou com aquela erva velha. Pá, 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 pá. Sabe aquele carro de igreja abençoado? Pá, 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 pá. E quando chegou naquela clínica, ele estava com as malas prontas, ele começou a chorar. Deus falou: te prepara, estas malas vão ser provisórias, porque eu vou te levar para as nações. E quando ele chegou em casa, todo mundo queria ver a mudança. Pegou bunda, pegou barriga, engordou. Para quem era só pele e osso. Todo mundo queria ver aquele que era travesti, vestido de homem. Todo mundo queria ver isso. Porque para Deus nada é impossível. Sabe por que Deus mandou assim com o mendigo? Porque tem pessoas que essa questão perdeu a esperança. Só consegue acreditar no milagre quando vê. Amado, olhai para as coisas de cima. Você não espera algo que você vê. Você não tem esperança em aquilo que você escuta ou vê. Todo mundo queria vê-lo selado do Espírito Santo. E quando ele pisou na igreja, parecia, sabe, um tapete vermelho. Quando ele abriu a boca, todos viram que o gemido daquela mãe chegou ao fim, a promessa se realizou. Em nós, meu gemido chegou ao fim nesta noite. Porque meu Deus me enviou aqui para renovar a esperança da sua vida. E quando ele passou por aquele Jordão, por aquela situação, Deus disse: vou te levar a nações. E aqui eu estou. Porque Deus realizou na minha vida o impossível. Eu fui aquele travesti. Eu fui aquele viciado em crack. A minha mãe, se coloque de pé, mãe, você que está ali. Mãe, se coloque de pé, não é vergonhosa. Você está vendo ela hoje, está toda cheinha, gordinha, bochechuda. Mas a minha mãe ficou mais fina do que assim a roupa. Ficou magra. Sabe por quê? Porque um dia estava uma serva de Deus passando lá na rua. E quando Deus falou para aquela mulher: desce daquele lá. Aquela mulher, minha mãe, não era evangélica, mas Deus usou a vida de Maneide para dar um livramento para a vida do meu irmão, para dizer que Deus ia salvar toda a minha família. Hoje, Maneide, Deus realizou o trabalhar e o processo dele. Hoje você, não sei se você está sem esperança, eu não sei se você está lavando suas redes, mas olha o que Deus fez através da sua profecia, minha irmã. Assim como Deus fez, continua falando, continua profetizando, que muitas vidas vão ver Deus agir através da sua vida, minha irmã. Eu passei processo, irmãos. Você pode dizer: ah, meu irmão, você não pregou a palavra de Deus, você não pregou nada da Bíblia. Eu citei muitos versículos, citei o que Deus ordenaram. Eu disse para você no começo: tem bênçãos que vão ser entregues através do ouvido atento. Então nessa noite eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. O salário do pecado é a morte. Se você vier essa água pura e hoje conheceu esse testemunho, e quando você vê essas pessoas que são dessa maneira, hoje você já conhece a verdade. Beba desta água e nunca mais terá sede. Aleluia. Nessa noite, Glória a Jesus. Jesus está curando pessoas aqui que há muito tempo está enfermo. Deus me mostra uma irmã que está com enfermidade na coluna.
E você já disse: Deus, já pedi para o Senhor me curar, mas eu não estou vendo o resultado. Cadê esse irmão? Você sente uma dor nas suas costas. É uma dor que vem umas pontadas, que às vezes você chora na sua casa. Você às vezes acha que é normal, já faz tempo que você está sentindo. Cadê esse irmão? Então toma posse da sua vitória. Jesus, a partir dessa noite, Ele cura você, viu, irmã? Em nome de Jesus. Irmão, pode jogar o hino 3. Eu vou louvar a Deus com o hino. Soldado ferido, com a permissão do pastor. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem muitos soldados que estão feridos. Pode aumentar para mim, irmão. Mas não entregaram suas armaduras. Isso bem, cante comigo, em nome de Jesus. Há muitos feridos. Sim, meu Deus, aleluia. Choram de angústia e de dor. Clamam por proteção e por paz. Aleluia. Amigos que sofrem suas necessidades atendidos. Não deixe o soldado ferido morrer. Aleluia. Verga o bálsamo e a ferida Deus protegiu com seu manto de amor. O combate iremos sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos. O Senhor te renova nesta noite, seguindo sua ordem. Lutarão na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço, Satã inventou suas vidas fatais. Não deixe um soldado ferido morrer.
Canagaçude, canagaçai, canagai. Na canagaçou, canega, calamada, calamadai. Nesta noite, irmãos, eu vejo vasos que estão aqui nesta noite. Jesus encheu com azeite, uma porção nova foi derramada, mas diz Deus que o oleiro veio com uma tampa e tampou. Deus encheu o vaso e tampou, para que no tempo certo esse azeite venha servir de refúgio. Para o dia da tua aprovação, você não se desespere. Mas tem vasos que estão aqui, que estão cheios. E diz o Senhor, é tempo de abrir a boca. É tempo de dizer e ordenar o que o Senhor mandar. Essa irmã que está de verde, atrás dessa irmã, você, irmã. Isso, irmã. Jesus me manda dizer, uma grande providência foi até o seu lar nesta noite. Eu vejo o Senhor movendo algo naquele lugar. Porque o Senhor diz para mim no meu coração que você é mulher virtuosa. Você é uma mulher que tem passado por processos. Oi, derrai, mulher, kedai, kalai, bacai, não kedegai. Ei, mulher, kedei, kondo, eu quando gomar, mandar a sua, eu falo quando eu faço. Eu falo contigo nesta noite. Eu não com derrai, digo é para ti, coloco eu basta. Libero hoje uma vitória para você, que há muito tempo eu tenho movido as águas, mas você não tem visto o meu agir. Mas diz eu para você nessa noite, que a partir de hoje, libero eu uma mudança no meio dos teus. E o Senhor entra com grande renovo nas tuas forças. Tem dia que você tem passado por lutas e dificuldade, que as forças te faltam. Tem dia que parece que você, mulher, tu decalaço, parece que vai cair. Parece que não condagaço, como ai que negar cagaço. Parece que as tuas forças foram embora. Diz o Senhor para você nesta mulher: eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, a vim te ajudar. Ele libera a sua vitória nesta noite, minha irmã. E o Senhor diz para você: as tuas vestes estão alvas. Jesus tem guardado você por onde você tem ido. E decama um negaço, negaço. Diz para você esta noite: Ele entrega a sua vitória. Suporte. Deus é contigo. Irmã Noêmia, eu vejo o médico todo de branco, que está fazendo uma cirurgia nesta noite no seu corpo. Esse médico se chama Jesus de Nazaré, aquele que cura, não deixa cicatrizes. Ele está curando algo que está aí dentro, algo alojado, que diz o Senhor que Ele joga por terra hoje. Em nome de Jesus, você vai sentir uma diferença por estes dias. Meus irmãos, não adianta pregar bonito, não adianta falar em línguas. Eu digo para você, eu estou na direção de Deus, porque eu tenho passado processos. O cristão verdadeiro, ele passa por situações que vai contradizer a fé dele, mas ele tem uma fé que Deus pode fazer o impossível. E nesta noite, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero agradecer a Deus pela recepção da igreja mais uma vez. Muito lindo. Que Deus possa abençoar todos vocês. Saiam daqui com uma nova esperança. Saiam daqui renovados e regozijados. Diz isso para você, jovem, está de cruz da Apolo. O Senhor tem uma armadura nova para você. Eu te vejo reluzendo, eu te vejo brilhando, eu te vejo Espírito Santo na sua vida. Você é um homem de promessa. Você é um homem no pé das tuas mãos. O diabo não vai suportar, vai cair por terra. Ele manda te dizer: desce depressa, desce com pressa, que há uma revelação que Deus quer te entregar.